Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Muita paz e muita ternura esteja aí com você. Sou eu, Padre Roger Araújo, que tenho a grata satisfação de juntos fazermos o estudo orante da Palavra de Deus, programa A Bíblia no meu dia a dia. Deixar-se instruir por Deus e pela sua palavra de Deus que faz nova todas as coisas, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Com a Bíblia diante dos olhos, a palavra de Deus no coração, iluminados e conduzidos pelo Espírito, nós queremos nos debruçar sobre a palavra. Nós estamos estudando o livro dos Juízes. Hoje nós vamos nos deter em 2 capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 15 do livro dos Juízes. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença santa. Nós nos colocamos diante do Teu amor misericordioso, Senhor, que faz nova todas as coisas. Dai-nos, Senhor, Tua bênção. Dai-nos, Senhor, Tua graça. Dai-nos, Senhor, Teu Espírito Santo. Dai-nos Tua luz, Tua sabedoria, Tua direção, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, instrua-nos, Senhor, forma-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, sermos Teus servos fiéis, Senhor, aos Teus ensinamentos e aos Teus desígnios. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo que o Senhor venha nos iluminar, pedindo que o Senhor venha nos guardar, pedindo que o Senhor venha nos proteger hoje e sempre. Muito bem, o livro dos Juízes, capítulo 14 e também o capítulo 15. Nós estamos entrando e compreendendo a história de Sansão. Vimos que o nascimento de Sansão foi um nascimento que foi anunciado pelo Senhor nosso Deus. E hoje já Sansão adulto começa assim o capítulo 14. Sansão desceu a Tâmina e viu ali uma jovem filisteia. Voltando para casa, comunicou aos seus pais. Em Tâmina viu uma jovem filisteia. Agora ide pedi-la como esposa para mim. Os pais lhe responderam: será que não há mulher entre as moças de tua parentela ou em todo o teu povo, para que te vás casar entre esses filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai: pede-me esta mulher, pois só ela me agradou. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscou um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Veja, os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, porque o Senhor buscava um pretexto contra os filisteus. Então a gente sabe que os filisteus estão dominando Israel. Óbvio que os pais vão querer o melhor para os seus filhos, tratando sobretudo de um casamento. Você vai procurar se casar com alguém que seja da tribo, do mesmo povo que você, que tenha a mesma fé, que tenha a mesma crença. Mas Sansão se encantou dessa mulher. E isso não foi desagradável. Pelo contrário, a palavra está dizendo que isso vinha do Senhor, aquele sentimento que Sansão cultivava no seu coração. Então Sansão desceu com os pais a Tâmina. Ao chegar às vinhas de Tâmina, de repente um leãozinho saiu-lhe ao encontro rugindo. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, que sem nada na mão esquartejou o leão como se fosse um cabrito. Mas ele não contou aos pais o que fizera. Uma força sobrenatural toma conta do homem Sansão. Essa força foi dada por Deus para que Sansão fosse o verdadeiro leão, combatente, aquele que protegesse o seu povo dos inimigos numerosos
e poderosos que eram os filisteus. E a primeira prova é que quando o Espírito se apodera dele, Sansão é capaz de vencer um leão como se fosse um cabrito. Então, o contexto que a palavra nos dá é o Espírito que se apodera dele e o fortalece. Essa força física de Sansão é o simbolismo maior de toda a força espiritual que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tem quando é temente a Deus. Quando somos tementes ao Senhor, é o Espírito que se apodera de nós, como se apoderou de Sansão, que nos dá força para esquartejar, para combater os leões todos que nós temos na vida. E não são poucos leões, não, são muitos, mas é a graça de Deus que nos dá a fortaleza necessária. Depois, então, ele desceu a Tama, falou com a mulher e ela lhe agradou. Mais tarde, quando voltava para casar-se com ela, fez um desvio para ver a carcaça do leão e encontrou ali um enxame de abelhas com mel. Ele, Sansão, recolheu o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que havia retirado o mel da carcaça do leão, aquele leão que ele combateu e triturou. O pai desceu também à casa da noiva e Sansão deu ali uma festa com os jovens, como os jovens costumam fazer. Naquela época, os jovens costumavam fazer festa, viu? Quando viram, os filisteus destacaram-lhe 30 companheiros como escolta. O propô-vos um enigma, disse-lhe Sansão. Se durante os 7 dias da festa conseguirdes decifrá-lo corretamente para mim, dá-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não puderdes decifrar, serei vós a dar-me 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Eles disseram, propõe então teu enigma, queremos ouvir. Sansão lhe disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Nos 3 primeiros dias, eles não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, seduz teu marido para que nos explique o enigma. Do contrário, te queimaremos com a casa de teu pai. Ou nos convidastes para nos roubar? A mulher de Sansão começou então a chorar sobre seu ombro e disse, tem apenas ódio e não amor por mim? Propusestes um enigma para minha gente, mas não me revelastes o sentido? Sansão lhe disse, nem mesmo a meus pais revelei o sentido e deveria revelá-lo a ti? Ela chorou sobre seu ombro durante os 7 dias da festa. No 7º dia, de tanto ela o importunar, Sansão lhe revelou o sentido e ela o contou à sua gente. No 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sião, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se não tivesses lavrado com minha novilha, não terias encontrado a solução do enigma. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou ali 30 homens, despojou e deu as mudas de roupa aos que adivinharam o enigma. Depois, fervendo de ira, subiu para a casa do pai. A mulher de Sansão, porém, foi dada a um dos companheiros da escolta. Veja que o texto parece meio complexo para a nossa compreensão cultural ou talvez até religiosa e moral que temos hoje, mas alguns aspectos é importante para nós. Eles não puderam decifrar o enigma de Sansão, mas no 4º dia, nos diz o versículo 15, eles usaram a mulher de Sansão. Seduz teu marido para que nos explique o enigma. Usar o poder sedutor para conquistar aquilo que quer. Veja que o intuito aqui já é diabólico, já é perverso.
E é para isso então que a mulher de Sansão será usada. Segunda coisa, ela deixa-se levar por esse sentimento, essa primeira mulher de Sansão, e ela então vai trair o seu marido, porque de tanto ela insistir, de tanto ela fazer charme, óbvio que Sansão lhe conta o seu segredo. E ela depois vai compartilhar o segredo que era íntimo deles enquanto casal, dele enquanto Sansão, que nem seus pais sabiam. Ela vai então compartilhar com os filisteus. Óbvio que Sansão sentiu-se traído, né? Aquilo que é de um casal pertence somente ao casal. Jamais deve se colocar a público ou, sobretudo, para ser usado pelos inimigos, como foi este caso aqui. E aí, então, Sansão despertou de tudo aquilo lá e vai provocar o que se segue no capítulo 15. Algum tempo depois, por ocasião da colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando um cabrito. Quero ficar no quarto com minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não lhe permitiu entrar. Explicou: eu pensei que devia ter muito ódio por ela. Por isso a dei a teu companheiro. Sua irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Aceitando o lugar da outra. Sansão então respondeu: desta vez sou inocente do prejuízo que vou causar aos filisteus. Ele foi embora e capturou 300 raposas, pegou tochas, enfim. Ele fez toda a vingança diante da situação. Que a mulher, além de ter traído o segredo, agora o pai a entregou a outro marido. Quando Sansão se retirou, quando Sansão esteve distante, pensando em tudo o que aconteceu. Ora, uma vez que ele já tinha sido entregue a outro companheiro, Sansão então se vingou de toda aquela situação. Essa foi então a primeira grande tragédia, né, envolvendo Sansão e aquela que foi a sua primeira esposa. Muito bem, nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude agora também na reflexão da palavra do Senhor. Estes dois capítulos, 14 e 15 do livro de Juízes, narra exatamente a evolução positiva de Sansão. Sansão aqui será um grande guerreiro, inclusive com aquela queixada vai vencer um exército assim, de uma maneira, é claro que não é possível imaginar que alguém assim o faça. Nós temos aqui uma história que é uma história alegórica, né? Não é uma história de elementos concretos que assim ela se desenvolve, mas quando ela é contada, ela é engrandecida em muitas coisas aqui. É interessante que os inimigos que Sansão tem de combater são os filisteus. Os filisteus representam um povo muito antigo que ocupava ali aquela região de Gaza, aquela região abaixo ali, que hoje nós ouvimos falar bastante de faixa de Gaza por causa dos conflitos em Israel. Essa cidade é muito antiga e os filisteus ocupavam aquela cidade. Eles eram muito fortes e muito resistentes nas batalhas, porque eles já sabiam manusear os metais, sabiam produzir o aço. Então tinham armas que eram mais fortes do que dos seus adversários. E Sansão vai lutar exatamente contra eles. Claro que os filisteus vão dar muito trabalho para Israel. O primeiro rei, Saul, vai lutar e vai morrer exatamente em combates contra os filisteus. Será Davi quem vai vencê-los realmente. E aqui nós temos, no primeiro momento, uma vitória importante de Sansão, que não vence os filisteus, mas impede que os filisteus venham avançar sobre o território de Israel. E tudo isso por quê? Por causa da sua fidelidade, que é representada pelos seus cabelos bem compridos. Isso é interessante de ser observado, né? A fidelidade própria de Sansão se dá pela piedade, né? Mas a piedade é expressa em gestos, em sinais que lhes são bem concretos, né? As batalhas aqui são sempre sangrentas, são sempre marcadas por muita violência, que é próprio da mentalidade daquele tempo. Voltando a dizer que nós não podemos assumir desse jeito no nosso tempo. Nós podemos assumir o espírito daquela leitura, mas não podemos combater desse tipo de jeito, dessa forma aqui, pensando que esse seja o caminho. Deus hoje nos deu outros instrumentos para o combate, e o maior de todos é aquele do amor,
como nos lembra Jesus no Novo Testamento, né? Dizendo de maneira muito clara de amar os inimigos. Quer dizer, o amor aos inimigos tem a ver com transformar a situação e não eliminar as pessoas que estão envolvidas nos problemas. Mas naquele tempo o contexto era muito bélico e por isso nós vemos que a fidelidade também leva à vitória numa guerra. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome santo, poderoso e grande. Assim como tivestes com Sansão, dando a ele não só força, mas entendimento e sabedoria para guiar seus passos, nós também suplicamos que a Tua força divina esteja sobre nós, a Tua sabedoria e o Teu Espírito esteja nos iluminando e nos conduzindo para não nos perdermos nas estradas da vida, Senhor, para não nos deixarmos enganar, sermos seduzidos, iludidos, Senhor, com todas as propostas do mundo. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Guardai-nos, protegei-nos, abençoai-nos e iluminai-nos com Teu amor e com a Tua bondade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja guardando, iluminando, protegendo e conduzindo os nossos passos. Ensina-nos, Senhor, hoje e sempre, a fazer a Tua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.